Sefer Yetzirah. Introdução. Cabala. A chave oculta para o divino e os mistérios da criação. Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, olha o material que a gente tem aqui nos leva para uma introdução ao cabalismo. É uma tradição mística judaica fascinante, né? Com certeza. Fascinante e bem complexa. Exato. Vamos explorar um pouco as raízes, as ideias centrais, alguns textos-chave. A nossa missão aqui é tentar extrair as pérolas de sabedoria disso tudo, sabe? Isso. Entender o que é a Cabala de fato. Conceitos como a Sefirot. E esses textos mais enigmáticos como o Sefer Yetzirah, que sempre gera curiosidade. Exato. E para começar, é legal pegar a própria palavra. Cabala, em hebraico, quer dizer tradição ou recebimento. Ah, recebimento. Interessante. Sim. E isso já mostra uma coisa importante. Não é um dogma, sabe? Não é algo fechado. É mais um conjunto de interpretações místicas das escrituras que foram sendo passadas adiante. É visto como um complemento, uma camada mais profunda. Entendi. Então não é tipo um livro de regras fixas. É algo que foi sendo construído e reinterpretado com o tempo. Precisamente. Historicamente, era um conhecimento bem mais secreto, né? É restrito a uns círculos mais iniciáticos. Sim, sempre ouvi falar disso. Hoje em dia é bem mais acessível, felizmente. E é curioso notar a influência que teve fora do judaísmo também. As fontes mencionam a maçonaria, por exemplo. É mesmo? Maçonaria? Sim. Autoridades maçônicas teriam reconhecido certas analogias, uma influência do que eles chamaram de mistérios judaicos. Nossa, que conexão inesperada. Mas voltando para o núcleo da coisa, qual seria o objetivo central dessa tradição mística? Para que buscar isso? Olha, o cerne do misticismo, como descrito aqui, é a busca pela percepção imediata da relação com Deus. É uma coisa mais íntima, sabe? Uma consciência da presença divina. Uma experiência direta, então. Isso. É a religião no seu estado mais intenso, mais pessoal. Para o místico, a revelação lá no Sinai não é só um evento histórico passado. É uma fonte contínua de experiência, algo que pode brotar do coração, entende? A meta final é essa união mística, a experiência direta de Deus. Busca intensa. E os textos? Como entram nisso? Você mencionou dois importantes, o Zohar e o Sefer Yetzirah. Sim, são centrais. A Cabala tenta explicar a origem do universo, do ser humano, tudo como um reflexo do mistério divino. E uma ideia-chave é que as escrituras têm vários níveis de significado. Ah, sim, já ouvi falar do Pardes. Isso, o acrônimo Pardes, que significa pomar. Cada letra é um nível. P de Pashut, o literal, R de Remes, o alegórico, D de Derush, o homilético, e S de Sod. O Sod. Esse é o nível místico, o secreto, né? O da Cabala. Como a fonte diz, tipo, o cerne de uma noz. Exatamente esse. É o nível mais profundo. E para explorar esse nível, a linguagem cabalística usa muitos símbolos. É comum pegar coisas do mundo físico para falar de conceitos espirituais, como luz para a emanação divina, vaso para a capacidade de receber. Faz sentido usar símbolos para algo tão abstrato. E as fontes falam muito da importância dos nomes de Deus e das letras hebraicas, né? Parece que tem um poder próprio. Totalmente. É uma crença fundamental ali. A ideia é que a própria criação veio de combinações, permutações dessas letras sagradas. A Torá inteira é vista não só como um livro, mas como um grande nome de Deus. Nossa! A Torá como um nome de Deus? Sim, um organismo vivo, com poder divino. Tem até uma ideia, olha que fascinante, de uma Torá pré-existente, primordial, que Deus teria usado como planta baixa para criar o mundo. Uau! Isso leva para um lado quase mágico, né? Leva sim. Comentários rabínicos antigos chegam a sugerir que a Torá, do jeito que a gente tem hoje, talvez não esteja na sua ordem correta. Como assim ordem correta? Pois é. Se estivesse nessa ordem perfeita, dizem eles, permitiria fazer coisas extraordinárias, tipo ressuscitar os mortos. Essa ideia do poder nas letras e nomes está por trás de lendas como a do Golem. O Golem, claro, a criatura de barro. Isso.
Muitas vezes associam a criação dele ao uso correto do nome de Deus ou de combinações de letras do Sefer Yetzirah. Tem até uma frase que teria sido usada, Hava bara gabara, que Hava criou um homem que alguns apontam como uma possível origem para a palavra mágica abracadabra. Puxa vida, que curioso essa ligação com abracadabra. E além dessa magia das letras, como a Cabala estrutura a própria divindade ou a manifestação dela? É aí que entram as sefirotes. Exatamente. As 10 sefirotes são um conceito-chave fundamental mesmo. São entendidas como emanações ou atributos, ou às vezes chamam de vasos, através dos quais o infinito, o Ein Sof, se manifesta no nosso mundo finito. Uma ponte entre o infinito e o finito. Isso. Elas conciliam o Deus Uno, que é incognoscível, com a diversidade toda da criação. Os nomes são Keter, a coroa, Chokma, sabedoria, Binah, entendimento, e vai descendo até Malkut, o reino, que é a mais próxima aqui do nosso plano material. E juntas elas formam a árvore da vida. Exatamente. A famosa árvore da vida é como um mapa da dinâmica divina e do processo criativo. Um mapa do divino. Mas uma dúvida. Como conciliar essas 10 emanações com o monoteísmo rigoroso do judaísmo? Não corre o risco de parecer que são 10 deuses? Ótima pergunta. É uma preocupação teológica real que os próprios cabalistas trataram. A visão que prevalece é que as sefirotes não são divisões de Deus, de forma alguma. São mais como ferramentas ou atributos criados por ele, aspectos da manifestação dele. Entendi. Tipo facetas diferentes de um mesmo diamante, talvez? Boa analogia. Exato. Elas também se agrupam, né? Umas ligadas mais ao intelecto, outras à emoção, outras à ação, e se relacionam com os 4 mundos, que são níveis de realidade, desde o puramente espiritual, Atzilut, até o nosso mundo físico, Atsiá, como se fossem degraus daquela escada de Jacob. Compreendido. E focando um pouco mais no Sefer Yetzirah, o livro da formação, ele parece ser bem antigo e misterioso. De fato, muitos consideram o texto cabalístico mais antigo, talvez lá do século III, com possíveis influências neopitagóricas. É um texto curtinho, minúsculo e bem obscuro. O foco são as letras hebraicas e as sefirote, como os tijolos da criação. E a autoria? Quem escreveu? Isso é muito debatido. A tradição atribui ao patriarca Abraão. Se baseiam numa passagem do próprio livro e numa interpretação de Gênesis que fala das almas que eles fizeram em Aram, ligando isso à criação mágica, tipo o Goen, de novo. Mas imagino que haja outras visões sobre a origem? Sim, claro. Análises da linguagem, da gramática, sugerem uma data mais para o período talmúdico. O texto pode até ser uma compilação de ideias, porque as sefirote aparecem com destaque só no primeiro capítulo. Interessante. E a conexão forte dele com o uso prático, quase mágico, das letras é reforçada por relatos do Talmud. Falavam de sábios que estudavam esses mistérios, mas sempre acompanhados, nunca sozinhos. Fazem até um paralelo com a frase da Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Talvez indicando a necessidade de cautela ou de ter um parceiro para lidar com essas forças poderosas, né? Fascinante, realmente. Bom, então para a gente ir amarrando esse nosso mergulho. A Cabala surge como essa tradição mística judaica super profunda. O foco é buscar uma união direta com o divino, através de interpretações em camadas das escrituras, usando uma linguagem simbólica muito rica, e conceitos como a Sefirote, que formam a árvore da vida, esse mapa do divino e também os 4 mundos. Exato. E textos como o Zohar, e principalmente esse Sefer Yetzirah, são fundamentais. Esse último, então, cheio de mistérios sobre a origem e ligado a essas práticas teúrgicas, como a criação do golem. Exatamente. E acho que fica uma ideia bem forte para a gente pensar que veio direto das fontes, né? Qual delas? Aquela sugestão de comentários antigos de que a Torá, como a gente conhece, talvez não esteja na sua ordem primordial correta. Sim, impactante isso. Se estivesse nessa ordem perfeita,
poderia dar poderes quase inimagináveis, como dar a vida. Fica a pergunta, né? O que isso sugere sobre o potencial que pode estar oculto no conhecimento sagrado, na própria linguagem, talvez na ordem do universo? É uma questão e tanto para continuar refletindo. Fica no ar.